Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Às vezes, a gente acha que coincidências só acontecem em filmes ou novelas, né? Mas quando a gente se depara com uma na vida real, parece até que é brincadeira, não é mesmo? Eu nasci lá em Altamira, no Pará. O meu pai trabalhava como técnico florestal e a minha mãe era silvicultora. Então, desde pequenininha, eles me ensinaram sobre como era importante cuidar do meio ambiente, amar a natureza, e todas as minhas brincadeiras eram ao ar livre, sabe? Os meus pais adoravam fazer trilhas e sempre me levavam junto, e a gente se divertia à beça. Além disso, eles me incentivavam a participar de atividades comunitárias, acreditando que daquela forma eu poderia ajudar a sociedade de um jeito bom. E isso tudo influenciou muito a minha carreira. E quando eu entrei na adolescência, me apaixonei por um colega de classe, o Hamilton. Mas ele não dava bola para mim. Na verdade, ele não dava bola para ninguém. Ele estava naquela fase em que todas as meninas estavam caidinhas por ele. E ele queria apenas ser o centro das atenções. E como eu sempre fui mais reservada, gostava dele sem fazer alarde, sem sair por aí gritando para todo mundo ouvir. Aconteceu que teve uma festa junina na escola e as professoras decidiram fazer apenas uma quadrilha, já que nem todos os alunos queriam participar. E por uma coincidência, o Hamilton acabou sendo o meu par na dança. As minhas mãos suavam e o meu coração, então, parecia até uma bateria de escola de samba. E toda vez que ele pegava nas minhas mãos, eu ficava nervosa, não conseguia olhar para ele. E foi preciso o próprio Hamilton pedir para eu relaxar, que ele não mordia. Mas como eu conseguiria relaxar segurando a mão do garoto que eu era apaixonada só na cabeça dele? E durante os ensaios, a gente foi se aproximando. O Hamilton começou a me cumprimentar com um beijo no rosto. E no horário do recreio, ele sempre se sentava comigo para lanchar. As outras garotas, com raiva, tentaram me amedrontar. Diziam que eu estava enganada se pensava que ele iria ficar comigo. E uma delas até puxou meu cabelo. Mas o que ela não sabia era que eu praticava autodefesa. Eu não bati na Aninha, não, mas me defendi muito bem e coloquei ela e as amigas para correr. Para tentar me constranger, elas espalharam pela escola que o meu apelido era Menina Macho. Mas se elas pensaram que eu ia ficar envergonhada, foi um ponto para mim, porque eu nem me importei. Eu sempre fui uma pessoa confiante, que sempre acreditou em mim. E por causa desse apelido, os meninos quiseram ser os meus amigos. E sinceramente, eu fiquei com dó delas, porque eu acabei me tornando a garota popular do colégio. E sabe o que aconteceu? Elas tiveram que se render a mim e se redimiram. Ana e sua turminha de patricinhas só participavam de alguma coisa se eu dizia que era legal, que valia a pena. Bom, mesmo nosso início de amizade não ter sido dos melhores, nos tornamos amigas de verdade e continuamos carregando essa amizade até os dias de hoje. E foi na festa da escola que o Hamilton me surpreendeu ao me chamar para dançar e me dar um beijo enquanto dançávamos. E eu fiquei completamente atordoada, pois eu não esperava receber aquele beijo, ainda mais diante de toda a escola. E ali
o Hamilton se declarou para mim e me pediu em namoro. Eu respondi ao Hamilton que iria pensar e discutir o assunto com os meus pais. E acrescentei que em casa não fazíamos nada escondido. E o Hamilton ficou surpreso, porque na casa dele mal havia diálogo entre os pais, quanto mais com os filhos. E assim que comentei o assunto com os meus pais, eles deixaram claro que, por eles, eu não namoraria, mas enfatizaram que a decisão final dependia apenas de mim e que eu não me esquecesse do meu foco. Hamilton e eu começamos a namorar e a cada dia descobríamos que nos amávamos de verdade. O nosso amor era puro, transparente e a gente se respeitava. O Hamilton, inclusive, me respeitou quando chegou a fase de que não conseguíamos ficar muito tempo perto um do outro. A vontade de fazer loucuras era tanta que a gente até se afastava. Sabe, era até engraçado, porque a gente ficava de longe dizendo que se amava. Tudo para não correr o risco de cair em tentação. E só ficávamos perto um do outro quando os amigos ou algum adulto estava presente, porque, como a minha mãe dizia, quem beija em cima, esquenta embaixo. E do jeito que as coisas íamos acabar era pegando fogo. Antes de completar 1 ano de namoro, os pais do Hamilton decidiram se mudar. E como meu namorado dizia que não havia diálogo em sua casa, ele nem tinha ideia para onde iriam, mas prometeu me escrever assim que pudesse. Nossa despedida foi cheia de emoção e o Hamilton me pediu para esperar por ele, que a nossa história não acabava ali. E eu prometi esperar. E esperei por uma carta do Hamilton por 2 anos. Mas ele nunca me escreveu, e o que me deixou muito chateada. E quem me tirou da tristeza foram as minhas amigas, a Ana e as Patricinhas. Elas organizavam festas, planejavam viagens e me incluíam em todas as atividades, tudo para me ver bem. E eu foquei nos meus estudos e me formei em ciências ambientais. Conheci o Diogo, que era cunhado da Ana, e a gente começou a sair. Ele era até engraçadinho e despertava uma certa emoção. Não aquela que o Hamilton despertava, mas dava para curtir o momento em que estávamos juntos. A Ana engravidou do irmão do Diogo e precisou interromper os estudos porque a gravidez dela era de risco. Mas graças a Deus tudo correu bem. E o bebê nasceu saudável e, para minha alegria, ela me convidou para ser madrinha do Rael. E eu aceitei. O Rael, o meu afilhado, passava a maior parte do tempo em casa. Os meus pais já estavam aposentados. E como a Ana não tinha mais mãe, a minha mãe assumiu o papel de avó do meu afilhado. E acabamos criando ele juntos. No entanto, o Rael chorava toda vez que tinha que ir embora. Ele só queria estar com a vovó e o vovô. E a Ana não achava ruim e o deixava dias em casa. O meu afilhado acabou morando com os meus pais e só saiu quando foi viver fora do Brasil. Não é que ele não goste da mãe, pelo contrário, o Rael ama a Ana, mas ele se acostumou com os meus pais e vai dizer que ele não é neto deles. Bom, eu e o Diogo, por sermos padrinhos do Rael, levamos o nosso relacionamento a sério e até ficamos noivos. Porém, chegou um momento em que eu precisei ser sincera com ele e admitir que o que eu sentia não era o suficiente para continuarmos juntos. E foi um choque para nossa família quando anunciamos o fim do nosso noivado. As pessoas diziam que éramos perfeitos um para o outro e que não conseguiam nos ver longe por muito tempo. E todos afirmavam ainda que iríamos voltar. Mas dentro de mim
eu sabia que aquilo não iria acontecer. O Diogo insistiu algumas vezes, mas por eu ser firme em minha decisão, ele desencanou e começou a sair com outra garota. E logo foi morar com ela. E eu desejei muitas felicidades ao casal, porque o Diogo era um cara bacana, só que não para mim. Eu comecei a trabalhar em uma indústria alimentícia e precisei me mudar para a cidade de Belém. Olha, não foi fácil sair da casa dos meus pais com todo o conforto e aconchego para uma casa onde só existia eu e os móveis. E por isso tratei logo de adotar um gato, ou melhor, 5, porque a gata que eu peguei da rua estava grávida. E quando os filhotinhos nasceram, não tive coragem de colocá-los para a adoção e fiquei com todos. Um dia, eu precisei do serviço de transporte de pets, porque o meu carro estava no conserto. E quando o rapaz estacionou o carro e desceu para falar comigo, reconheci imediatamente. Era o Hamilton. Claro que ele estava mais encorpado, com mais cara de homem, mas o sorriso dele continuava o mesmo. E eu não me aguentei de emoção. O Hamilton, assim que me reconheceu, veio falar comigo para saber como eu estava. E acabamos conversando por um bom tempo, até que percebemos que ele estava a trabalho e o meu gato precisava ser levado ao veterinário. E durante o caminho, continuamos conversando e o Hamilton acabou tocando no assunto de nunca ter me enviado uma carta. Ele contou que os seus pais viviam mudando de um lugar para o outro. E por causa disso, ele teve que abandonar os estudos e depois ele não conseguiu voltar para a escola, porque perdeu o ânimo. E as coisas para ele não deram muito certo. Todos os empregos pediam estudos, mas como ele não tinha terminado a escola, ele viveu de bicos por um bom tempo. Até que um dia decidiu trabalhar como motoboy, usando a moto que tinha. Mas infelizmente, após o acidente, ele ficou com muito medo de voltar a dirigir moto nas ruas. E foi aí que a irmã dele, que trabalhava como auxiliar em uma clínica veterinária, teve a ideia de montar um serviço de taxi dog. No entanto, o Hamilton estava um pouco desanimado, pois não via esse serviço como algo muito lucrativo. Assim que ele me deixou na clínica, ficou comigo, porque disse que não tinha mais clientes para aquele dia. E quando o veterinário liberou o meu gato, nós voltamos para casa. E eu convidei o Hamilton para comer alguma coisa e tomar um café. E ele aceitou o convite. Passamos a tarde de sábado conversando. O Hamilton logo perguntou se eu tinha alguém e eu respondi que não. Ele também disse que estava sozinho, mas a nossa conversa ficou somente nisso mesmo. Os dias seguintes foram recheados de trocas de mensagens, convites, mas eu nunca aceitava nenhum convite do Hamilton. Mesmo gostando dele, eu preferi ficar apenas nas trocas de mensagens. Onde eu trabalhava, eu tinha muita amizade com o pessoal do RH e acabei deixando o currículo do Hamilton com a Selminha e pedi para ela dar uma força, mesmo sabendo que ele não havia concluído os estudos. E o Hamilton ficou na expectativa. E todos os dias ele me enviava uma mensagem perguntando se havia novidades. E enquanto isso, eu insistia com a Selminha, até que surgiu uma vaga para ele. E ela fez o Hamilton prometer que iria voltar a estudar, porque senão ele não teria chance. E foi assim, na pressão, que ele retomou os estudos. O Hamilton começou pequeno, mas assim que viu a oportunidade de crescer, não parou mais de estudar. E eu fui convidada para o aniversário da mãe dele. E lá a gente relembrou os velhos tempos. E entre beijos e abraços, decidimos voltar a namorar.
recebi uma proposta de trabalho em uma outra empresa e acabei mudando de emprego. No entanto, isso não mudou nada entre nós. Pelo contrário, ficou ainda mais gostoso esperar até o final de semana para nos vermos, especialmente porque o meu namorado começou a cursar técnico em química e a cada momento juntos se tornava mais especial e valorizado. E por isso, assim que ele se formou, marcamos a data do nosso casamento. E no dia 27 de agosto, finalmente nos casamos. O meu marido hoje tem um bom cargo na empresa, ajuda a mãe dele, sem contar que ele pagou a faculdade da irmã, que hoje é veterinária. E eu tenho muito orgulho do homem que ele é. Os meus pais ainda vivem e estão em plena forma. O meu afilhado tá um moço lindo e a Ana se separou. E como ela já se sentia parte da família, está morando em casa com os meus pais. O Hamilton e eu tivemos a Flavinha e estamos seguindo casados, felizes e com muitos planos ainda para o nosso futuro.